Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. Embaixo das traves, o maior goleiro que a camisa azul já teve. 10 anos de titularidade, 594 jogos, títulos que não acabam mais, autoridade de sobra para nos ajudar a tentar entender o que tem acontecido com o Grêmio, como ele chegou a uma Série B e como pode sair dela. Novamente aqui com a gente no programa de carrinho, agora para bater um papo mais específico do momento tricolor, deputado federal e ex-goleiro do Grêmio, Derlei. Boa tarde, Derlei. Que prazer em te ter aqui no programa de carrinho. Tudo bem, Cassiano? Um prazer muito grande participar do teu programa, te agradecer pelo convite, já te parabenizar por esse trabalho que tu faz no programa de carrinho. Então, estamos aí, vamos conversar, vamos falar um pouquinho aí de Grêmio, né? E sempre bom falar sobre futebol, fico muito feliz e já te parabenizar pelo programa também. Valeu, vamos iniciar esse papo, Derlei. E para começo de conversa, Derlei, conta para a gente, tem conseguido assistir o Grêmio este ano, seja pela TV ou no estádio? Às vezes eu te vejo lá quando eu vou à arena. Como que tem sido aí a correria e a tua rotina? Olha, sempre que eu posso, eu assisto os jogos do Grêmio. Na verdade, não só do Grêmio, né? Sempre que eu posso, eu tô assistindo esporte, em especial futebol, que não adianta, tá na nossa veia, né? Tá correndo no sangue e tô conseguindo, sim, ver bastante jogos, né? Vi mais o Gauchão agora na Série B ainda, como também pegou um momento de bastante trabalho meu. Eu vi menos jogos, né? Tive a oportunidade de ver 2 jogos só, mas com certeza, sempre que eu posso, não apenas pela televisão, mas também tento estar na arena, tento ver os jogos ao vivo, que é sempre melhor ver ao vivo do que pela televisão. A gente consegue ter uma visão mais ampla, né, do jogo, do posicionamento das equipes, coisas que eu gosto, né? Muito mais do que torcer, eu gosto de ver o jogo e analisar também. Com certeza, do estádio é bem melhor de acompanhar, se tem uma compreensão tática melhor do jogo, e eu também gosto muito de acompanhar em loco por esse motivo. Mas a época do ano, a correria, nem sempre tem como se estar presente. Derlei, na última vez que a gente conversou, era final de 2020. O Grêmio apresentava sinais de queda de desempenho, mas estava forte ainda e competitivo, buscando vaga na final da Copa do Brasil e na parte de cima do Brasileirão. Que balanço você faz do que aconteceu depois? A queda para a Série B, nunca estando fora da zona de rebaixamento, e o Grêmio ficou fora só na primeira rodada, e por questão aí de saldo de gols, número de gols marcados, que o Grêmio fez 2 gols fora de casa, mas já na segunda entrou e nunca mais saiu. Uma pergunta que ninguém tem uma resposta. Vou te fazer. Qual é o teu diagnóstico da queda? Olha, Cassiano, acho que a tua pergunta já vem praticamente com a resposta junto, né? Que é difícil, né? Ninguém está conseguindo ter aí um diagnóstico sobre o motivo que cai. O que eu sei por experiência de futebol é que nunca é um motivo só, tem que vários motivos ao mesmo tempo acontecerem, as coisas acontecerem negativamente para se chegar a um time do tamanho do Grêmio, com a força do Grêmio, com a camisa que tem, acabar caindo, né, por uma segunda divisão. Então acho que é um conjunto de coisas, provavelmente, que tem acontecido ao mesmo tempo e que fizeram com que a equipe tivesse um desempenho tão ruim, né? E com isso caísse para a Série B. Pois é, de forma fria e racional, a resposta que a gente tem é que é um conjunto de coisas, de pequenos erros
que formaram essa bola de neve e levaram o Grêmio à segunda divisão. Mas e o sentimento de torcedor, Derlei? É mais difícil ainda, pois depois de passar por uma batalha dos aflitos, mudança de estádio, reorganização financeira, disputar o topo do Brasil com Flamengo e Palmeiras, ter uma queda tão brusca é impactante. Pois é, como torcedor a gente fica triste, chateado, né? Porque eu acho que nenhum torcedor, até mesmo mais pessimista, imaginaria que o Grêmio numa situação tão boa como clube, disputando lá em cima junto com Palmeiras e Flamengo, de repente, do dia para a noite, dá para se dizer, acaba tendo um desempenho tão ruim, tão pífio, né, que o fizesse chegar a algo tão ruim como um descenso, né? Então, como torcedor, como um cara que viveu a vida inteira vestiário dentro do clube e ver essa situação acontecendo, realmente chateado, triste, inconformado, e sem entender muito o que aconteceu também, igual todo gremista. Bom, e o Grêmio, faltando 14 rodadas para acabar o Brasileirão, contratou o Wagner Mancini. Wagner Mancini teve um aproveitamento perto de 50%, o Grêmio venceu algumas partidas, muito em função aí de questões bem específicas dos adversários, outras competições em que eles estavam envolvidos, a Chapecoense que já estava rebaixada, ou o Atlético Mineiro que já era campeão. Resumo da história: o Grêmio conseguiu chegar na última rodada vivo e faltando 3 pontos para escapar do rebaixamento. Isso fez o Grêmio dar uma sequência a Wagner Mancini. Na sua opinião, o Grêmio fez bem em ter dado essa sequência ou ele demorou demais para a troca? Olha, em relação à questão do Mancini, depois do acontecido, a gente falar é muito fácil, né? Depois de ter visto que não conseguiu dar sequência, o time não melhorou e tudo mais, fica muito fácil, né? Depois disso, dar um diagnóstico. Mas só quem poderia dizer, ver e tomar uma decisão é quem está lá dentro, principalmente tendo visto o trabalho feito pelo Mancini durante o Brasileiro, né? Acho que se essas pessoas que estavam lá e viram o trabalho e mantiveram ele, é porque na visão delas ele estava fazendo um bom trabalho e poderia trazer uma melhoria para o time no início desse ano, né? Então é uma avaliação muito interna, uma avaliação muito de quem está no dia a dia vendo o trabalho acontecer. É difícil porque para a gente que está de fora depois dar um diagnóstico, uma opinião do acontecido, aí é fácil e qualquer um faz, né? O difícil é quando está lá e tem que tomar a decisão, e a gente tem que tentar sempre respeitar e tentar entender a visão de quem está lá dentro, né? E não tem, quem está lá é quem toma as decisões. Bom, mas o Roger chegou e o time, apesar da queda na Copa do Brasil para o Mirassol, ainda na primeira fase, evoluiu no sentido tático e venceu o Gauchão, passando por Inter na semifinal e Ipiranga na decisão. O nível em pontos no Brasileirão da Série B também não está tão aquém. Mas o desempenho está te agradando, Derlei? Pelo nível dos adversários, pelo orçamento do Grêmio, ele não poderia propor mais o jogo e assim não correr tantos riscos em uma partida? Olha, a vinda do Roger e todo o trabalho, eu acho que o primeiro passo foi dado, né? O primeiro que foi a ganhar o estadual, né? Acho que um primeiro passo positivo foi dado. Tem que dar tempo ao tempo, tem que dar mais tempo para o Roger conhecer, montar a equipe, ver qual é o melhor formato. É um campeonato também diferente, que tu tem que ir entendendo cada vez mais ele, se adaptando, vendo o tipo de jogo que se propõe cada uma dessas equipes. Não é um campeonato onde o Grêmio está acostumado e sabe como essas equipes jogam, né?
É um campeonato diferente pro clube em todos os sentidos, até pro torcedor. Então, acho que a gente tem que dar mais tempo, fazer com que o Roger consiga entender bem o que ele tem na mão de atletas, entender bem qual é a forma que a maioria das equipes jogam, né? E nós aí, no meu caso, é torcer que ele consiga o mais rápido possível fazer isso e o Grêmio possa ter a capacidade aí de fazer melhores partidas, mais vitórias seguidas e com tranquilidade voltar para a Série A. E, na sua opinião, o quanto que os ambientes externos ao campo refletem nos jogadores, Darley? Te pergunto porque você já esteve nas 4 linhas, tem voz de fala, e o Grêmio vive muita indefinição em relação ao seu futuro. Agora o presidente Romildo confirmou aí que não será candidato ao governo do estado, confirmou na última quinta, mas o Grêmio tem eleições logo ali na frente. Então, como que você vê essa situação? Grêmio na Série B, com ambiente externo, com alguma conturbação e uma questão aí de eleição pela frente, mas aí no final do ano. Olha, eu posso falar pelo meu tempo como atleta, né? Eu não tenho ideia como é a cabeça hoje, a visão de cada atleta. No nosso tempo, o nosso grupo era bem diferente, a visão de cada um. Nós apenas queríamos que nos dessem respaldo para trabalhar, para treinar nos jogos. Nós queríamos o torcedor perto de nós, o torcedor pensando positivo igual a gente, torcendo ao nosso lado. A gente não dava tanta, não tinha tanto assim uma opinião formada e não pensava e não se preocupava tanto com a questão política do clube. Não sei como é hoje, eu não posso falar porque desde a minha saída do Grêmio ainda não tive a oportunidade de voltar ao dia a dia do clube, né, do futebol, principalmente quando a gente fala do futebol mesmo, né, o dia a dia no futebol, no treinamento, no vestiário, o dia a dia do clube em relação ao futebol e não a parte política do clube, que é diferente. Mas eu posso dizer do meu tempo como atleta e o nosso grupo, a gente não era isso que influenciava. Não era isso que fazia a gente estar melhor ou pior em campo, e sim o futebol mesmo, o dia a dia do futebol, o torcedor pensando positivo como a gente, torcedor no campo, torcedor no dia a dia no estádio, torcedor nos treinamentos, nos dando força, nos incentivando. Hoje, tendo redes sociais, tendo muitas outras coisas, e eu não estando dentro do clube, eu não tenho como opinar se isso entra mais no vestiário, se isso afeta mais a cabeça dos atletas, né? É que nós conseguíamos blindar mais o vestiário, conseguimos blindar mais o nosso dia a dia. Redes sociais não existiam, não era tudo tão nesse formato, não tinha jornais, tinha as rádios, né, tinha televisão, mas a gente dentro do vestiário a gente conseguia se fechar, se blindar e então dificilmente a gente entrava alguma coisa a não ser que nós quiséssemos e não vejo motivo para questões políticas interferirem no dia a dia do trabalho, do treinamento e do jogo do atleta. Muito bem, estamos aqui conversando com Darley, ex-goleiro do Grêmio, mais uma vez batendo papo conosco aqui no programa de Carrinho. Afinal, em um momento tão complicado que o Grêmio vive, começando aí a Série B, buscando retornar para a elite, é importante ouvir a palavra de quem tanto fez pelo tricolor, de quem tantas contribuições deu para essa camisa e tantos títulos ganhou. Darley, vou te fazer uma pergunta agora mais de gestão. A falta de uma maior autonomia com profissionais na área executiva do futebol, que contratem com critérios menos subjetivos, pode ser um caminho de retomada para o Grêmio? Afinal, financeiramente, ele ainda possui uma saúde, para que em um possível retorno para a Série A não sofra tanto na próxima temporada.
Olha, quanto a essa questão de contratação e critérios e tudo mais, não tem como dar uma opinião. Eu não sei como é feito, não sei internamente como é tratada cada questão, cada nome que é colocado em pauta. Então, essa é uma questão realmente muito interna, é uma questão que, para poder opinar, eu teria que ter um conhecimento e de como é feito, né? E eu não tenho esse conhecimento, nunca estive dentro para ver como isso é feito. Então, qualquer opinião que eu der vai ser uma opinião dada sem menor fundamento, sem menor conhecimento de como é feito. Então, a melhor coisa a fazer é torcer que consiga se trazer atletas com características que venham ajudar o Grêmio, né? Não importa qual é o formato que está sendo tratado e trabalhado essa questão. Eu hoje, por estar de fora, não tenho como ter uma opinião, por qualquer opinião que eu der vai ser uma opinião só de achismo e não de conhecimento. Agora, uma posição que você pode falar com propriedade, mesmo não estando mais lá dentro, é o gol. E nessa posição que você foi especialista, Derlei, o fim do rodízio entre Breno e Gabriel Grando, Chapecó, trouxe confiança ao Breno? Você tem o considerado mais seguro em campo? Olha, o rodízio em qualquer posição, não só na de goleiro, não é algo que seja positivo, né? Então, eu tenho uma visão de que não importa quem seja o atleta, ele tem que ser colocado ou como titular ou não importa, mas esse rodízio não vejo como algo positivo e sempre deixei bem claro isso, continuo pensando assim, né? E claro, qualquer atleta que seja colocado como titular, ele acaba pegando mais rapidamente essa segurança e essa tranquilidade para poder trabalhar. Isso é normal, isso não é só na posição de goleiro, isso é em qualquer posição, é assim, né? Automaticamente ele começa a ter mais capacidade e mais tranquilidade para exercer a sua função. É inegável que o Breno melhorou de produção. Ano passado o Breno sai do Grêmio para as Olimpíadas muito bem, volta, o Gabriel Grande está muito bem, acaba ficando, aí o Gabriel Grande é chamado para a seleção, o Breno volta, aí já oscila, aí quando o Gabriel Grando sai da seleção, ele volta ao time titular, e aí começou esse rodízio e os dois foram perdendo confiança. É bom agora que o Gabriel entendeu a reserva e o Breno, com essa confiança retomada de que ele é o dono da posição, dá para ver dentro de campo que o desempenho está melhor. Bom, Derlei, e o seu futuro? Quando veremos trabalhando dentro do Grêmio? Presidência lá na frente? Segue no seu horizonte? Olha, quanto ao meu futuro, eu sempre deixei claro. Eu nunca fechei as portas, nem disse que eu não gostaria ou gostaria, nunca tratei sobre a questão de voltar ou não voltar, principalmente ao Grêmio. Desde a minha saída em 2003, nunca fui convidado para voltar, nunca tive a oportunidade de voltar, nunca nenhuma direção me fez esse convite, né? E, óbvio, eu, como acredito qualquer gremista, qualquer pessoa que gosta do Grêmio e que tem uma vontade muito, no futuro, adoraria ser presidente, mas eu sei também que isso é uma questão que depende muito do sócio, daquela pessoa, querer ou não querer que eu esteja nessa posição de presidente. Sonho eu tenho, claro que eu tenho, não só de ser presidente, sonho de ganhar títulos de novo pelo clube e não sendo atleta, mas em outra área, mas esses sonhos continuam existindo e continuo tendo eles no meu horizonte, sim. E este dia vai chegar porque a torcida do Grêmio tem muito amor por você, Derlei. Você está marcado e eternizado na história dos gremistas. Para encerrar, deixe uma mensagem para esse povo que tanto tem sofrido. Muito obrigado pela sua participação.
Valeu demais aí por ter aceito o nosso convite, a gente ter aí trocado essa ideia, falado de Grêmio, falado do momento. Grande abraço e até uma próxima. Bom, inicialmente já quero agradecer aí por poder participar do teu programa, te parabenizar novamente. Um abraço a todos que estão nos ouvindo, né? A mensagem que eu posso deixar é a mensagem que eu sempre pedi ao torcedor gremista. Acredite, pense positivo, faça a sua parte, ajude o clube, torça muito, esteja ao lado dos atletas, esteja ao lado do clube, faça a sua parte, né? Tenho certeza que se cada um de nós torcer, tentar fazer a nossa parte dentro do possível, dentro daquilo que nos deixarem, a gente vai ajudar com que as coisas voltem ao seu caminho normal e natural, que a gente sabe que o caminho do Grêmio, pelo tamanho que tem, sempre será estar participando dos principais campeonatos do mundo. Então, torcer para que isso aconteça e que o torcedor gremista continue sempre pensando positivo e acreditando. Um grande abraço para todos, parabéns pelo programa, né? Sempre à disposição. Tchau para todos. Tchau, Derlei, valeu, grande abraço. Derlei de Deus, ex-goleiro do Grêmio, deputado federal, o convidado desta semana do programa de Carrinho, falando de Grêmio, falando de Série B e falando aí sobre o que virá pela frente para os gremistas.